preparem o bolso. Os estados começaram a elevar o ICMS, o principal imposto cobrado sobre bens e serviços no país. Até agora, 9 unidades da federação já anunciaram aumentos para o ano que vem. Reajustes que vão se refletir nos preços dos mais diversos produtos. E era totalmente previsível. Em meados do ano passado, o governo Jair Bolsonaro jogou toda a sua força política e aprovou no Congresso a redução do ICMS dos combustíveis e da energia elétrica. Provocou deflação nos 3 meses anteriores à eleição e não adiantou nada. Nem Bolsonaro venceu o pleito, nem os preços se mantiveram comportados. E como a mudança não foi feita em conjunto com os estados, agora veio a reação. Os estados argumentam que perderam a arrecadação e estão subindo as alíquotas. Uma prova inequívoca que não dá para tomar decisões importantes de política econômica baseadas em interesses eleitorais do governo de turno. O presidente Lula assume com a proposta de uma reforma tributária. Muitos governos já fizeram o mesmo, mas parece que agora é para valer. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou para compor a sua equipe um dos profissionais mais renomados do país, o economista Bernard Api. O problema é que, por melhores que sejam as intenções, Api e Haddad já assumem os cargos com uma conta pesada para pagar, a da PEC do estouro, que, como dizíamos, passou hoje no Senado. Muitos especialistas afirmam que, para cobrir esse cheque de 200 bilhões, o governo federal também não vai escapar de elevar o imposto. Pois é, preparem o seu bolso. Vou voltar aqui para a nossa análise, volto direto com a Zeina. Zeina, a gente não vai fugir de elevar imposto com a PEC, com essas decisões dos estados. O que tudo isso está mostrando para a gente em termos de carga tributária para 2023? Bom, reforça aquele ponto que milagre não existe. Em relação aos estados, é aquilo, início de mandato, né? Num contexto de muita incerteza em relação ao comportamento da arrecadação, a gente já vê a arrecadação, ainda que sejam patamares elevados em relação ao ano passado, a gente observa já na margem a arrecadação acomodando com a própria economia, na verdade, e algumas receitas que inflaram, alguns fatores que inflaram a arrecadação recentemente vão perdendo força, de preços de commodities à própria inflação, enfim. O fato é que o governador tem que arrumar a casa, né? A gente sabe que vai ter compensação da União, por uma parte, mas possivelmente para alguns estados está longe de ser suficiente. Tem estados que essa arrecadação de ICMS sobre energia, comunicação e combustíveis quase bate 50%, quer dizer, são estados muito dependentes desses produtos e, obviamente, não tem a capacidade de endividamento da União. Então, na situação dos estados, a pressão para aumentar a carga tributária, esse é um caminho muito mais direto, porque não tem a possibilidade de aumentar a dívida pública, enfim. Para o governo federal, eu diria que a equação é mais complexa, né? Porque, primeiro que tem um ponto, né, que tem sido levantado, Marcos Lisboa levantou, que na hora que se aumenta, por exemplo, o imposto de renda, você tem que fazer o repasse para estados e municípios. Né? Então, não é um caminho tão direto. Resgatar uma CPMF e obviamente, fazendo a desvinculação que é necessária, me parece que é um tema difícil no Congresso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o caminho para o governo federal é muito mais difícil quando pensa nessa saída de aumentar a arrecadação. É muito mais difícil politicamente, é muito mais difícil você atingir um valor que seja palatável. Por isso que fica essa necessidade de discutir a contenção do crescimento de gasto público. Então, isso que vale para os estados, para a União não é bem assim. Então, realmente, tem uma limitação. Daí você fala, bom, e se fizer reformas tributárias, né, no caso do IVA, e isso trouxer aumento de arrecadação? Não é esse o objetivo, não é esse o que foi, vamos dizer assim, o combinado. O combinado é, inclusive, de ajustar as alíquotas se houver surpresa na arrecadação. A reforma tributária do IVA não tem esse objetivo, tem um objetivo de simplificação. Aí você vai ter que pensar em outros caminhos, né?
tributação de dividendos, aí a gente entra num outro capítulo, mas só para dizer que não é tão imediato quanto não é tão fácil para o governo federal como é para os estados. Agora, Lara, o movimento que a gente está vendo os estados fazendo, ele é resultado de uma relação muito difícil entre Jair Bolsonaro e os governadores, e ela é propositadamente difícil. Bolsonaro se alimentava desse embate com os governadores. O que você espera do governo Lula nessa área? Bom, espero, de novo, como sempre, o oposto, uma volta ao que a gente viu. Logo depois do segundo turno, se não me engano, na semana seguinte, o Lula já sentou com a equipe do presidente eleito, já sentou com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que explicitamente apoiou o presidente Bolsonaro no segundo turno. Então, para dizer assim, não vejo o governo federal fechando a porta para ninguém. Óbvio que o caminho é sempre mais fácil para quem é do mesmo partido, quem esteve ali na coalizão, mas acho que a gente vai ter um entrosamento muito mais fácil, muito mais simples e não me parece razoável que se aprove uma reforma como essa, né? Você traz o Bernardo Api, quer fazer uma reforma e isso não esteja muito bem azeitado com os estados. A federação é importante nesse momento. Não tem como fazer. Gente, eu vou precisar fazer um outro intervalo. Primeiro, eu agradeço ao Yuri Pita, meu companheiro aqui de todas as noites dessa semana, a Lara Mesquita, a Zeina, a Latif.